Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista pessoal a executiva Graziella Pisoni. Graziella fez seu curso de graduação em Ciências Contábeis. Posteriormente ela fez um curso de pós-graduação em Controladoria. Ela fala inglês fluentemente e ela trabalhou nas seguintes organizações. Sua última empresa foi a Laço Management, uma empresa de investimentos. Anteriormente ela trabalhou na empresa Mosaic, que pertencia ao Grupo Cargill. E antes da Mosaic, ela trabalhou numa grande empresa de auditoria multinacional, a Ernst & Young, como uma auditora sênior. Ela é uma moça experiente, ela é uma moça com uma carreira estável, é uma moça atualizada e, sobretudo, uma pessoa super agradável. Por isso, como um consultor na área de recolocação profissional, eu quero apresentar para você, diretor de recursos humanos, para você, gestor de recursos humanos, e até mesmo para o senhor presidente, a Graziella. Bem-vindo, Graziella, ao Clipe do Gutenberg. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Podemos começar a nossa entrevista? Claro, podemos. Muito bem, muito bem. É um prazer grande, portanto, tê-la aqui no Clipe do Gutenberg. Eu gostaria de lhe fazer apenas 3 perguntas hoje. Naturalmente, vou começar nessa área em que você domina, que é a área de investimentos. Você trabalhou durante os últimos anos numa empresa de investimento, como logo no início eu falei para os nossos telespectadores. Eu gostaria de saber de você, como você vê esse mundo de investimentos no Brasil atualmente? Do meu ponto de vista, o Brasil tem todo o potencial para atrair investidor estrangeiro. Afinal, estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, um território de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, é impossível falar que não existe mercado. Porém, uma coisa que precisamos analisar, que o investidor precisa analisar, é o risco Brasil, que tem aumentado significativamente. Em 2014 esse índice estava aproximadamente 200 pontos, 2015 aproximadamente 280 e agora 2016 aproximadamente 380. É muito alto. É muito alto. E o que acontece por que esse índice tem elevado cada vez mais? Isso tem acontecido por conta das turbulências políticas que o nosso país tem passado, da economia e da relação arrecadação versus dívida do Brasil. Isso tem prejudicado muito. Então a gente não pode falar que não existe risco para o investidor. Porém, é importante ressaltar que se o investidor decidir assumir esse risco hoje, quando a nossa economia estiver melhor, mais estável, esse investidor ele já vai ter se adaptado ao mercado brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque não é fácil trabalhar no mercado brasileiro. A legislação tributária e a legislação trabalhista no Brasil é muito complicada, é muito detalhista. E isso pode levar o investimento ao buraco. Então o investidor ele precisa sim analisar os aspectos tributários, os aspectos trabalhistas e principalmente não ficar só no macro e para o micro. Né? E aí quando eu falo a análise micro, é a análise contábil. O que eu tenho percebido é que alguns investidores têm esquecido desse aspecto contábil. E no meu ponto de vista, a contabilidade é a única ferramenta que vai mostrar a saúde financeira da empresa. Não tem como, você tem que partir da ferramenta contábil para poder analisar qualquer tipo de investimento. Com certeza. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o Brasil tem potencial sim, porém a análise tem que ser minuciosa. Eu estava pensando na grandiosidade das oportunidades que esse país oferece nas mais diferentes áreas. Na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura, no petróleo, a riqueza
riqueza de nossas terras na agricultura, no agrobusiness. Eu tenho um cliente meu aqui, que foi presidente de uma grande empresa multinacional americana. Hoje mesmo eu estava conversando com ele e ele foi para o centro-oeste do Brasil. E ele chegou encantado com a riqueza. Ele falou: Gutenberg, isto é outro país. Então, na verdade, o que é que acontece em geral com nós brasileiros? Nós nos concentramos nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e nós esquecemos esse território monstruoso que é o Brasil, que oferece oportunidades para qualquer pessoa que queira trabalhar duro, que tenha inteligência, que tenha capacidade, que tenha competência e que saiba formar grandes equipes. Então eu acho que você respondeu de maneira extremamente satisfatória a minha pergunta, e é isso que a gente espera de todos vocês, que vocês criem dentro de vocês mesmos esse otimismo crescente sobre o Brasil, porque se nós mudarmos a mentalidade nossa, principalmente dessa putrefa classe política, nós vamos avançar e nós vamos crescer e nós poderemos nos tornar uma das maiores economias do mundo. Verdade. Muito bem. Como é que você avalia esse período da sua vida depois de trabalhar durante tantos anos em 3 grandes multinacionais? Bom, depois de 18 anos trabalhando, eu sinto que hoje eu vivo um momento para mim. Um momento que eu tenho me analisado, observado, aproveitado mais a minha família, os meus amigos, sair de casa e olhar o Brasil, olhar o meu bairro, olhar com um olhar diferente, um olhar de ser humano. Porque eu acho que a gente passa tanto tempo da nossa vida numa correria, que você não para olhar uma árvore, não para olhar o pôr do sol. E a gente precisa. Eu não vou falar que é um momento fácil, mesmo porque eu acho que o ser humano ele não foi criado para se olhar. Ele foi criado para viver e correr atrás das coisas o tempo todo, mas a gente precisa disso para se tornar um ser humano cada vez melhor. E é esse meu objetivo agora, tornar um ser humano melhor. E na verdade, Graziela, quando você está num processo de transição, como eu costumo dizer, isso é um dos períodos mais importantes da vida de um homem ou de uma mulher. É uma oportunidade para que ambos olhem para dentro, descubram quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas fortalezas, quais são as suas necessidades e treinamento. E como bem você disse, é uma oportunidade para que nos tornemos mais humanos, numa sociedade dominada pelo materialismo cego, pelo consumismo exagerado e, sobretudo, pelo individualismo. Eu, particularmente, como consultor de empresa, gosto de ler poesias. Eu gosto de ver um pôr de sol. Eu gosto de ver uma alvorada. Eu gosto de ver as minhas árvores ao meu lado. Eu acho que isso é uma coisa que nós perdemos e que nós precisamos resgatar. Isto é, nós precisamos resgatar a nossa verdadeira natureza humana. Verdade. E nesse período, eu acho que todo executivo e toda executiva tem de investir. Como eu sempre recomendo aqui para vocês, nos últimos meses eu tenho estudado o Sêneca, grande político, grande poeta e grande estadista romano. E cada vez mais que eu estudo Sêneca, mas eu sei que eu estou no caminho certo e que estou com a pregação certa para executivos e executivas nos dias atuais. É preciso parar, é preciso pensar, é preciso refletir e saber que a vida não se resume apenas a um emprego ou uma atividade. A vida tem muito mais espaço para outras coisas. E eu fico muito feliz que você esteja abordando esse período de sua renovação pessoal, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista psicoemocional e também do ponto de vista espiritual, com tamanha naturalidade. Que você continue assim. Que tipo de empresa você está procurando atualmente? Bom,
Eu procuro uma empresa que tenha como objetivo o crescimento baseado num crescimento sólido. E no meu ponto de vista, crescimento sólido só se faz com ética, com análise, planejamento e organização. Nós vemos muitas empresas com uma ascensão muito rápida, porém elas acabam se desfazendo na mesma proporção. Isso acontece porque muitas vezes que a gente sempre ouve falar, e é uma expressão que eu não gosto muito, é o tal do jeitinho brasileiro, né, que não é sustentável. O jeitinho brasileiro não é sustentável. Não tem como você crescer e se manter no mercado sem ética, sem profissionalismo, sem planejamento e organização. Então eu procuro uma empresa que queira crescer, porque quem não quer crescer? Se eu quero crescer, a empresa que eu trabalho também tem que ter esse objetivo de vida, mas porém com base sólida. Então é isso que eu procuro. Isso, vamos dizer, eu acho que com essa sua experiência que você tem na área contábil, na área de controladoria, eu acho que você está preparada não apenas para trabalhar numa empresa de investimentos, numa empresa internacional. Eu acho que você está preparada para trabalhar em qualquer empresa. Não, eu tenho, na verdade, eu trabalho há 18 anos nessa área, já trabalhei 4 anos com auditoria, então eu tenho experiência em todos os segmentos. E isso fez com que a qualidade do meu trabalho se desenvolvesse de forma sólida mesmo, porque só você vivendo outros mercados para você saber o que é melhor para uma empresa. É isso mesmo. Né? Você vai adquirindo experiência em vários tipos de operação, e isso agrega muito. Com certeza. Então, você, presidente de empresa, você, diretor de recursos humanos, você, gerente de recursos humanos, se você estiver à procura de uma profissional competente, capacitada, preparada para ocupar uma posição na sua área financeira de controladoria, eu recomendo que você converse com a Graziella. Eu sugiro que você me contate, ou por meio do meu e-mail, ou por meio do meu telefone. Eles aparecem na sua telinha. Então, você poderá obter maiores informações sobre ela, e eu tenho certeza que você estará contratando uma profissional competente, dedicada, hands-on e também preparada. E para você que nos assiste agora, saiba que esse é um trabalho diferenciado que a Gutenberg fornece aos seus clientes, apresentando em vídeo cada profissional, de tal maneira que ele se torne visível para você e para a sua empresa. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus artigos, você vai encontrar as entrevistas conduzidas com os diferentes profissionais que passam pela Gutenberg Consultores. Você vai ter a oportunidade de ver o Minuto de Ouro, bem como também o Moral da História. Eu agora quero agradecer a você pela sua entrevista, e eu espero que os nossos telespectadores tenham gostado das suas palavras e que, oportunamente, lhe convoquem para uma entrevista. É um prazer enorme ter recebido você aqui neste programa. O prazer é meu, Gutenberg. O prazer é todo meu. E para você, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pelo seu tempo. E eu espero que essa nossa conversa seja bastante profícua para ambos, para todos nós. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!